O campo de Kurukshetra se estendia diante de Arjuna, longo e silencioso. Não havia vento, não havia ruído. O primeiro raio do sol ainda não havia sequer tocado o pó do campo, mas Arjuna percebera que algo não estava certo. Quantos dias já haviam se passado desde o início da guerra? Ainda assim, parecia que ela estava apenas começando. O chão pisado na sua frente parecia um corpo, com veias e nervos expostos. Tomado de vertigem, Arjuna baixou seu arco. Com o braço esfregou seus olhos. Ele não conseguia distinguir os rostos dos soldados inimigos. Era como se cada um deles fosse o próprio Arjuna, fragmentado e multiplicado em inúmeras pequenas vontades, marchando de forma letárgica, sem direção. Foi quando se dirigiu a seu cocheiro, Krishna, avatar de Vishnu. Ó Keshava! Cada kshatriya a quem aponta o meu arco parece meu próprio reflexo. Sinto que luto contra um eco. Krishna sorriu antes de responder. Esse não é um campo de batalha. É um texto que se esqueceu de quem o escreveu. Refletindo sobre essas palavras, Arjuna voltou o seu olhar para as fileiras do exército Kaurava. Foi quando percebeu algo. Inicialmente uma mancha pequena, quase imperceptível. Por um momento pensou que sua visão poderia estar falhando, como se houvesse poeira em seus olhos. Sob as rodas dos quadrigários dos nobres kshatriyas, havia uma minúscula horda de seres se movendo. Ora surgiam aqui, ora acolá, às vezes quase imperceptíveis, às vezes enxameando os pés dos cavalos, que batiam o casco, agitados. Foi quando ele se deu conta, e olhando para baixo do seu próprio quadrigário, Arjuna os viu. Ratos, centenas, milhares, um exército mais numeroso do que o dos Pandavas ou dos Kauravas. Entravam e saíam de pequenos buracos, em fluxos irregulares. Estavam por toda parte e ainda assim mal eram notados. Apesar de se moverem de forma aparentemente caótica, pareciam conhecer o campo melhor do que qualquer general. Isso intrigou Arjuna. Ó Keshava, quem são esses que percorrem o campo de batalha melhor do que qualquer batedor? Krishna sorriu novamente, não com condescendência, mas um sorriso de quem conhece labirintos. Nobre Arjuna, estes são aqueles que não esperam o fim da batalha para permanecer vivos. Foi nesse momento que vozes ecoaram por todo o campo de batalha. Os reis e os generais haviam começado a discursar. Duryodhana exigia rendição, e Yudhishthira evocava o Dharma. Outros falaram de ordem, outros de justiça, outros de necessidade. Mas algo estava estranho. Os discursos começaram a se sobrepor. Já não era possível distinguir comandos, presságios ou estratégias. Os búzios soaram. A batalha havia começado. Mas o campo de Kurukshetra era denso demais para que qualquer lado pudesse avançar. Apenas uma multidão disforme, pisando sobre a terra nua, exposta quase em carne viva. Logo, o campo de batalha se tornou um grande aglomerado de guerreiros, quase indistinguíveis. Arjuna só identificou os grandes heróis quando passaram distantes. O poderoso Duryodhana com sua massa, o honrado avô Bhishma em toda sua imponência e o mestre Dronacharya, terrível como um ritual. Mas a presença deles não abriu espaço no campo de batalha. Ao contrário, ele se tornou mais e mais denso, como se cada passo deles fixasse o mundo, como se cada gesto tornasse a realidade mais rígida. Arjuna lutou, disparou flechas, usou armas divinas, mas nada funcionou. Os inimigos pareciam cair antes de serem atingidos. Os duelos terminavam sem consequência, mas ele continuou disparando suas flechas. Ao fim do dia ele estava exausto. Voltando-se para Krishna, disse:
Não entendo, Keshava. Estou cumprindo o meu dever. Krishna então respondeu: Nobre Arjuna, você está apenas reforçando a forma do campo. Naquela noite, Arjuna teve dificuldades para dormir. Seu sono foi aflito, em meio a pesadelos que se repetiam. E nestes sonhos, uma imagem sempre voltava. O campo de Kurukshetra aparecia à noite, gelado. Todos os soldados estavam imóveis, assim como os heróis. Ao se aproximar deles, Arjuna percebia que eles haviam virado pedra. Todos haviam virado pedra. Mas no chão, entre as estátuas, as hordas de rato continuavam se movendo. Em todo o campo de Kurukshetra, apenas os ratos se mexiam. No dia seguinte, o cenário da guerra se repete. Mas enquanto os exércitos ainda estão perfilados, Arjuna permanece imerso em reflexões. Logo, os búzios dão um sinal para o início dos combates. Mas Krishna não avança. Ele ajusta calmamente as rédeas do quadrigário. Ó Keshava, será este o caminho certo? Perguntou Arjuna. Krishna olhou para o chão. Nenhum caminho permanece aberto por muito tempo. Arjuna então desceu do quadrigário. Despiu-se de suas armas. Seguiu os ratos. Krishna apenas limitou-se a dizer: agora você não luta contra o mundo. Agora você aprende a atravessá-lo. Os caminhos de rato levaram Arjuna até a entrada de um túnel. Percebeu que ali era um dos acessos a um labirinto bem maior, que se estendia sobre todo o campo. Nas paredes, rizomas afloravam. Observando os ratos, ele aprendeu a se orientar. E lendo os rizomas, entendeu a dimensão da tragédia. À noite, emergia nos acampamentos, mas não para lutar. Surgia como um andarilho, levando comida, música e dança. E falava da inutilidade da guerra. A guerra não é a glória e terminará em um genocídio. É preciso escapar da guerra. Mas enquanto Arjuna fala, os ratos roem. Na manhã seguinte, arcos falham, carruagens quebram, mas a guerra continua. Arjuna apenas ganha tempo, mas não é suficiente. Ele insiste. Pouco a pouco seu movimento cresce. As carruagens atolam nos buracos de ratos. O ritmo é quebrado, mas a guerra prossegue, implacável. Arjuna leva os feridos para os túneis. Tenta construir pontes. Mas mesmo para os mais sábios, há um limite para o convencimento. Ainda assim, muitos soldados escapam pelos caminhos de ratos. Zonas livres começam a surgir e desaparecem antes de serem reprimidas. No subterrâneo, alianças são construídas. Os túneis são vastos, conectam a povos, culturas, territórios. A guerra se torna mais e mais brutal. O impasse entre os exércitos leva a um ponto de ruptura. Um contraste se torna evidente. A partir dos túneis, Arjuna ajuda a produzir modos de vida. Mas lutando no campo de batalha está Karna, o irmão abandonado ao nascer. Ele também quer o fim da guerra, pela morte. Karna mobiliza as armas supremas. Ele intensifica a batalha, até que o campo é completamente devastado.
Cinzas caem do céu. Os sobreviventes caminham. Arjuna está entre eles. Não como um líder. Não há mais lideranças. Não há planos. Apenas sobrevivência. Pequenos lêmures se movimentam entre as árvores. Eles guiam os sobreviventes. A destruição nunca é completa. Nenhum fim do mundo é verdadeiramente um fim. Das ruínas da catástrofe, a vida pode emergir. Os sobreviventes rastreiam as possibilidades de vida em meio às ruínas. Novos mundos começam a ser construídos. Mas em seu descanso, Arjuna lembra de Krishna. Nenhum caminho permanece aberto por muito tempo. A ordem sempre se recompõe. O campo de batalha sempre retorna. Novos exércitos se organizam. Não há solução final. Apenas o fazer com. Arjuna volta aos caminhos de ratos. É nas lacunas que a vida emerge. Arjuna estava certo em abandonar a guerra? Valeu a pena fugir pelos caminhos de ratos? Nenhuma resposta é permanente. Enquanto pequenas zonas autônomas temporárias são criadas, muitas são desfeitas. Aonde alguns escapam da guerra, muitos sucumbem a ela. Arjuna sabe que não é um salvador, é um sobrevivente. Mas a sobrevivência é justamente o que é necessário para que a paisagem não seja dominada apenas por piras funerárias. A vida é possível.